Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da V3, no centro da cidade de São Paulo. Cresce a produção industrial em outubro. A recuperação da indústria registra o segundo mês de alta consecutiva e um crescimento de mais de 5% em relação ao ano passado. Em ano de safra recorde de grãos, o agronegócio se expande e já responde por quase um quarto do PIB. Aposta na continuidade da recuperação da economia em 2018. Uma pesquisa aponta que mais de 40% dos empresários pretendem contratar no ano que vem. E apontam investimentos em infraestrutura e as reformas como fatores vitais para a melhora dos negócios no Brasil. Fé na justiça. A Petrobras vai receber 650 milhões de reais de dinheiro recuperado pela justiça com a Operação Lava Jato. O cenário econômico está no ar. Durante todo este ano, nós falamos com frequência sobre a safra de grãos recorde deste ano no país e a importância crescente da agricultura e pecuária para a economia brasileira. De acordo com a Confederação Nacional da Agricultura, o agronegócio contribuiu este ano com 23,5% do produto interno bruto, agora, nesse cálculo que já se pode fazer de 2017. Foi a maior participação em 13 anos. Na mesma divulgação, a Confederação também destacou a criação de empregos, que foi a mais alta em 5 anos nos setores de agricultura e produção de carne, os únicos segmentos da economia que aumentaram o emprego neste ano. E a Petrobras divulgou hoje que fechou um contrato de financiamento de 5 bilhões de dólares com o banco chinês e o pré-pagamento do saldo devedor de 2,8 bilhões de dólares de um empréstimo contratado com o banco em 2009. O Bruno Cruz, do Rio de Janeiro, traz detalhes dessa operação contábil da Petrobras. Bruno, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. É isso mesmo. Petrobras informou hoje que fechou um empréstimo, vai pegar um empréstimo de 5 bilhões de dólares com o China Development Bank, com vencimento previsto para 2017, ou seja, esse empréstimo tem que ser pago até 2027. O empréstimo ele chega em duas parcelas, uma nesse mês agora de dezembro e outra no mês que vem, em janeiro de 2018. Ela anunciou também que vai fazer um pagamento antecipado em janeiro do ano que vem de 2 bilhões e 800 milhões de reais de um outro empréstimo contratado com o mesmo banco. Esse outro empréstimo estava previsto para ser quitado até o final de 2019, mas a Petrobras vai fazer um adiantamento desse pagamento. O endividamento líquido da empresa somou 279 bilhões de reais, na verdade um pouco mais de 279 bilhões de reais no final do terceiro trimestre desse ano, e ele é o maior de uma empresa do ramo no mundo inteiro. A Petrobras prevê captações de em torno de 22 bilhões de dólares no fechamento desse ano e uma amortização da dívida em 31 bilhões de dólares também até o final do ano. Essa é uma estimativa que foi revisada aí no mês passado pela própria Petrobras. As transações visam trazer uma espécie de conforto. Na verdade, essa renegociação, vamos dizer assim, de dívida e de contratos, quer trazer um conforto para a Petrobras enfrentar 2018, que no Brasil, como a gente sabe, vai ser um ano eleitoral, é sempre um ano mais complicado. Um outro anúncio que a petrolífera fez foi a de uma assinatura de contrato comercial com a Unipec Asia Company. Na verdade, a Petrobras já tinha um contrato com a Unipec no fornecimento de 200 mil barris dia, e aí ela vai adiantar o fim desse contrato de 200 mil barris dia e vai abrir um novo contrato com fornecimento um pouco menor de 100 mil barris dia. Também nessa ideia de trazer mais tranquilidade para o ano de 2018, os contratos que estavam previstos para serem encerrados próximo ali em 2019 e 2018, ela adiantou o pagamento, finalizou esses contratos e jogou mais para frente para tentar trazer mais tranquilidade em 2018 no cenário das eleições. Piotto. Muito obrigado, Bruno. Aliás, daqui a pouco a gente vai mostrar o resultado de uma pesquisa que justamente fala sobre o impacto das eleições do ano que vem, mas não foi a causa mais importante aí que pode alterar os negócios na boa parte dos empresários. Investimento em infraestrutura é mais importante
e reformas tributária e da Previdência foram apontados como os itens principais para se manter um andamento bom dos negócios. Ou seja, é uma questão de estabilidade institucional, regramento jurídico, diminuição de insegurança jurídica e tudo mais. A gente fala disso daqui a pouquinho aqui no Cenário Econômico. Ainda falando sobre as contas da Petrobras, uma notícia que aumenta a expectativa que os brasileiros têm sobre o próprio país. O Ministério Público Federal convocou uma cerimônia simbólica para a próxima quinta-feira. Sabe qual o motivo? Devolver à Petrobras milhões de reais recuperados depois de investigações da Operação Lava Jato. Que notícia boa, né? Quem conversa conosco é a Sônia Guerreiro, em Brasília. Sônia, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite para você, Piotr, boa noite a todos. Então, no total serão devolvidos 650 milhões de reais à estatal. Esse dinheiro é resultado de acordos de delação premiada de leniência com pessoas e empresas envolvidas em esquemas de corrupção na Petrobras. Por meio da Operação Lava Jato, já foi possível recuperar cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais à Petrobras. E na próxima quinta-feira, o Ministério Público Federal vai explicar melhor à imprensa como vai ser feita essa devolução desse dinheiro à estatal, e com isso também já há previsão de novos investimentos da própria Petrobras, inclusive do lançamento de licitações para que sejam feitas reformas em plataformas da bacia de Campos e assim também gerando mais empregos. Piotr. Os brasileiros que se acostumaram de forma até equivocada a dizer que tudo de ruim acontece no Brasil, justiça, conseguir dinheiro e devolver a uma estatal que foi roubada, também é notícia brasileira. Ou seja, essa notícia de trabalho efetivo da justiça também é Brasil. E a produção industrial teve crescimento no mês de outubro na comparação com setembro, o que consolida o segundo mês de avanço da indústria consecutivo, segundo o IBGE. Destaque também para a comparação entre os anos de 2016 e 2017, tendo como base o mesmo mês de outubro, mais de 5% de aumento. Nós preparamos algumas telas para mostrar exatamente como o setor industrial mudou para melhor e bem para melhor entre o ano passado e este ano seja consolidando essa recuperação econômica. Vamos lá para as telas justamente para a gente mostrar. Olha, em outubro de 2016 para 2017 é exatamente esse o crescimento desse mês, agora 2017, para o mesmo outubro de 2016. Crescimento de 5,3%. Tudo isso aí é positivo. Na comparação com setembro, o avanço foi um pouco menor, mas ainda assim, esse segundo mês de avanço da indústria de 0,2% e uma estimativa maior ainda agora nesse último trimestre, agora falando em conta de novembro e dezembro. No ano, até agora, até outubro, que foi exatamente a medição do IBGE, o acumulado é de um crescimento da produção industrial de 1,9%. Nos 12 meses, 1,5%. Isso tudo que nós temos de indústria, do crescimento da indústria. Para ter uma ideia do que realmente fez com que a indústria crescesse, nós temos uma segunda tela ali que vai mostrar, olha, bens e capital. Bens e capital são bens que são adquiridos, por exemplo, máquinas e equipamentos. Ou você compra, faz uma grande reforma, ou seja, quando você faz um investimento num bem que vai gerar mais riqueza, que vai gerar outra riqueza, isso é o que os economistas chamam de bens e capital. Está ali. Em outubro e setembro cresceu, entre outubro e setembro, 1,1%. Mas dá uma olhadinha naquele número logo na comparação de outubro deste ano com outubro do ano passado. 14,9% de crescimento. É uma mudança completa nesse item de bens de capital da indústria em crescimento neste ano. E bens de consumo, nós estamos falando exatamente quem compra um carro, quem compra uma geladeira, essas coisas todas, está ali, ó. Crescimento de 1%, agora comparado a setembro, e comparado a outubro do ano passado, 7,2%, ou seja, é um crescimento bastante expressivo. Se a gente comparar o ano de 2017 com o ano de 2016. 2016 era o início de uma recuperação, porque ainda tinha todo um drama político envolvido. Em 2017, nós vimos um andamento de recuperação da economia, em alguns pontos ainda lento, mas ainda assim os números começam a ficar positivos. E o lucro do setor aéreo na América Latina vai ser maior em 2018 e a demanda de passageiros deve crescer mais do que o previsto inicialmente, também dentro dessa lógica de recuperação econômica, não só do Brasil, mas na região. A estimativa é da IATA, Associação Internacional de Transportes Aéreos. Vanessa Casalino conversa conosco da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. O lucro estimado é de 900 milhões de dólares, um aumento de mais de 28% em relação aos 700 milhões de dólares previstos para este ano.
Com esse valor, as companhias aéreas ficam com 3 dólares de cada passageiro transportado, segundo a IATA. Um número que, de acordo com a entidade, é muito inferior ao rendimento, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as companhias lucram 16 dólares por passageiro. A Associação Internacional de Transporte Aéreo divulgou também a expectativa em relação à demanda de passageiros para o ano que vem. Ela é de um crescimento de 8%, ante a previsão inicial de 7,5%. Na avaliação da IATA, a América Latina vive agora um impulso motivado por uma recuperação moderada aqui na economia brasileira e por um crescimento razoável no México, segundo a entidade, Piotr. Os líderes da maior parte das empresas acreditam que os investimentos em infraestrutura e a aprovação das reformas são coisas mais importantes que o cenário político para 2018. Seriam essas as questões que poderiam impactar nos negócios e a recuperação econômica do que, por exemplo, a eleição, que acontece em outubro do ano que vem. E um outro detalhe bem importante dessa pesquisa, mais de 40% pretendem contratar funcionários para expandir seus negócios em 2018 também. A pesquisa Agenda 2018 é da consultoria Deloitte e traz esses números que chamam bastante atenção porque é toda uma perspectiva de um país mais estruturado, mais estável do ponto de vista institucional, inclusive para o ambiente de negócios. Quando os empresários dizem que, por exemplo, ter reformas e ter investimento em infraestrutura são mais importantes do que a eleição do ano que vem na hora de decidir um negócio, quer dizer, independentemente de quem ganha, o país deve ter uma estrutura, uma estabilidade política, ou seja, uma estabilidade institucional e também regulatória de ambiente de negócios do que, por exemplo, quem vai ser eleito e qual a razão que esse novo presidente terá para ser eleito. Vamos lá, a pesquisa mostra exatamente isso. Está aqui, olha, 93% dos empresários disseram que o aumento de investimento foi a resposta com o maior número de primeiro lugar, ou seja, entre as múltiplas escolhas, a mais citada é exatamente essa em primeiro lugar. Aumento de investimento em infraestrutura. Boa parte da riqueza brasileira, só para citar o agronegócio, que foi espetacular esse ano, se perde nas estradas, se perde, por exemplo, nos portos. O custo Brasil, nessa hora, da infraestrutura é muito alto, ou seja, disse que as fazendas brasileiras são as mais eficientes do mundo, da porteira para dentro, da porteira para fora. Há um problema gigantesco porque o transporte hoje tem problemas sérios, as estradas brasileiras não dão conta. Há um problema sério, por exemplo, para armazenar essa superprodução que nós tivemos no campo de grãos. Isso tudo faz com que haja perdas ou o custo seja ainda mais elevado. Sem contar que ainda alguns portos brasileiros têm nível de eficiência baixíssimo. Outra citação é a reforma tributária, ou seja, 84% citaram justamente a reforma tributária para que se melhore o ambiente de negócios no país. 70% indicaram a aprovação da reforma da Previdência, ou seja, a solvência das contas públicas é extremamente importante para os negócios privados, ou seja, quando o país tem uma solvência melhor, quando o risco do país cai, o risco, por exemplo, de calote cai, as empresas brasileiras conseguem melhores taxas para, por exemplo, empréstimos que elas buscam no exterior, mesmo em moeda estrangeira, ou seja, 70% também pedem a reforma da Previdência, que deve ser votado no primeiro turno na Câmara ainda este ano, pelo menos esse é o esforço do governo, a gente está acompanhando isso, e o segundo turno seria votado, aliás, no Senado, a votação no Senado aconteceria no começo do ano que vem. Isso é mais vital, na opinião dos empresários, que citaram apenas 43%, citaram as eleições presidenciais como o primeiro motivo para ter um ambiente de negócios melhor a partir do ano que vem. Ou seja, essa pesquisa, essas respostas mostram claramente que a economia quer se separar um pouco, não da política, mas se separar do vai e vem da política, do sobe e desce da política. Quer-se uma estabilidade regulatória, uma estabilidade institucional que permita com que as empresas, independentemente que as eleições aconteçam a cada 2 anos, como é o regime brasileiro, eleições municipais, depois eleições presidenciais, ou seja, a cada 2 anos há eleições no país, mas que se tenha um ambiente previsível, ou seja, se tenha segurança jurídica para fazer investimentos. Bom, seguindo com essa pesquisa aqui, esse tipo de resposta chama bastante atenção, né? 85% dos empresários disseram sim, vamos investir. 85% pretendem investir agora em 2018. 74% na pesquisa que pergunta exatamente motivos para investimento disseram o seguinte:
Oportunidades relacionadas ao negócio. Percebem que o negócio está indo bem, há coisas importantes para o negócio e, portanto, vão investir, vão apostar de novo na ideia. 63% dizem há uma retomada na economia, eu ofereço o que o mercado quer comprar e, portanto, se haverá uma retomada da economia ainda maior, como nós já estamos acompanhando agora, há uma razão muito boa para fazer investimentos no ano que vem. E 20% dizem que, na verdade, a expectativa de queda da taxa básica de juros, que tem reunião amanhã, inclusive, do Copom, é que vai mostrar claramente essa possibilidade de fazer mais investimentos no ano que vem. Prosseguindo com a pesquisa aqui, uma outra coisa bastante importante é quais investimentos em 2018. 45% quais áreas se vai haver investimentos. 45% disseram exatamente isso aqui. Olha, espera um pouquinho, vou voltar na pergunta aqui. 45% vão investir em novos produtos, ou seja, a fábrica já existe, vai fazer novos produtos. 45%, ou melhor, 40%, está aqui, olha, substituir máquinas, instalações e equipamentos. Isso quer dizer investimento de longo prazo. Ninguém troca uma máquina, ninguém investe numa nova instalação, numa reforma de galpão, numa reforma de fábrica, numa reforma de unidade inteira, ou abrir uma nova fábrica, se não está apostando no longo prazo. Apostar no longo prazo é apostar no longo prazo também do país, de uma retomada duradoura, de um crescimento sustentável, mesmo que lento, mas sustentável da economia brasileira. Esse tipo de expectativa é extremamente positiva para o país. Vamos lá, seguindo aqui, ainda alguns destaques, os últimos destaques, e esse aqui chama muita atenção porque vai exatamente para confrontar um dos maiores problemas que nós tivemos resultante da crise de 2015 e 2016, que foi o alto nível de desemprego. 41% desses empresários disseram exatamente isso. Vou colocar em azul, olha. Vão aumentar o número de empregados das fábricas, das suas empresas. Vão investir na contratação de pessoal. 41%. 47% vão manter o quadro, ou seja, a maior parte ou vai aumentar ou não vai haver nenhuma demissão, e apenas 12% disseram aqui que podem diminuir o número de funcionários. Essa pesquisa da Deloitte mostra exatamente essa agenda, a expectativa dos empresários, das empresas brasileiras para 2018. Bom, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui no Cenário Econômico. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro, vamos ao Ibovespa e também ao dólar comercial. Está ali o Ibovespa, uma queda hoje de 0,73%, 72.551 pontos. E o dólar comercial ontem teve queda também, hoje manteve a queda em R$ 3,23, R$ 3,23, queda de 0,40%. A Receita Federal começou a notificar hoje os profissionais liberais e autônomos que declararam rendimentos pagos por outras pessoas físicas, mas que não recolheram a contribuição previdenciária correspondente. Vanessa Casalino, contas a acertar com o fisco, é isso? Bem-vinda de novo. Oi, Piotr, obrigada. Com a Previdência, né? As cartas começaram a ser enviadas hoje pela Secretaria da Receita Federal. São mais de 74 mil profissionais liberais e autônomos de todo o país que estão nessa situação. Eles declararam rendimentos de trabalho recebidos de outras pessoas físicas, mas não recolheram a Previdência Social, a contribuição correspondente. Entre eles estão os liberais, como médicos, dentistas, arquitetos e também os autônomos, pintores, eletricistas, encanadores, entre outros. Eles são segurados obrigatórios da Previdência, ou seja, devem recolher e com uma alíquota de 20% sobre o salário de contribuição. A estimativa da Receita é de que uma sonegação superior a 840 milhões de reais entre 2013 e 2015, com esses recolhimentos que não foram verificados. Quem for notificado poderá fazer o pagamento dos valores devidos e corrigidos até o dia 31 de janeiro do ano que vem. A partir de fevereiro, a Receita vai dar início a procedimentos de fiscalização, com multas que variam de 75% a 225% sobre a contribuição devida. Além disso, o contribuinte fica sujeito a responder por eventuais crimes contra a ordem tributária. Piotr. A Serasa Experian divulgou recentemente um balanço com as tentativas de fraudes no Brasil. Veja bem o absurdo desses números. De janeiro a setembro deste ano, o país registrou 1.478.000 tentativas. Um crescimento de 10,7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o acumulado passou de pouco mais de 1.300.000. Resumindo e simplificando, isso representa uma tentativa de fraude a cada 16 segundos. Para falar sobre os perigos
nessas negociações todas que os fraudadores tentam invadir, eu recebo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Rabi, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico mais uma vez. Okay. A cada 16 segundos, uma tentativa de fraude. Exatamente. É bem alto o número. É bem alto. Esse número vai dar aí praticamente quase 2 milhões de tentativas no ano de 2017. Estamos voltando a mais ou menos aquilo que havia em 2013, 2014, antes da crise, ou seja, um patamar de quase 2 milhões de tentativas de fraudes. Isso sem contar aquelas fraudes que acontecem eletrônicas no cartão de crédito. Esse tipo de fraude que nós apuramos é só aquela tentativa onde vai uma pessoa de carne e osso ali, ou seja, fisicamente presente, tentando fazer um negócio, seja num banco, numa financeira ou num crediário do varejo, tentando se fazer passar por outra pessoa. Ou seja, ele foi fisicamente no estabelecimento, apresentou algum documento, um CPF válido, mas de outra pessoa, né, e isso acabou sendo consultado e nós temos essa informação. Mas normalmente o documento é fraudado também? Ele colocou a foto dele aí? Exatamente, é o que eles fazem, né? Ou seja, o fraudador ele acha um documento na rua, ele furta um documento, ele vai lá, troca o nome, coloca uma foto dele ali e chega lá no estabelecimento tentando abrir conta em banco, crediário do varejo e principalmente telefonia. Telefonia é o alvo principal dos fraudadores. Mais ou menos 40% dessas fraudes acontecem no segmento telefonia, porque é um segmento que, se ele consegue aplicar, por exemplo, adquirir uma linha celular pós-paga com aquelas informações, no mês seguinte ele tem um comprovante de residência. E aí, a partir daí, ele pode abrir conta em banco, financiar a compra de veículos, ou seja, fraudes de muito maior valor. Que coisa, a telefonia, na verdade, é uma fraude dupla aí, né? É uma porta de entrada, né? Porque, assim, além dele fraudar a própria companhia telefônica, porque ele vai usar aquela linha durante aqueles 3 meses, 3 meses, né? Mas o que ele não quer uma linha telefônica para uso próprio, ele quer um comprovante de residência. Por isso que eu já vi alguns lugares do comércio dizendo que não aceitam conta de celular como comprovante de residência. Também. É justamente uma forma... resposta a isso. É uma resposta a isso, né? Do próprio varejista ou o gerente do banco tentar se cercar de algumas práticas que procurem evitar fraudes de maior valor. Por exemplo, nós temos alguns clientes que atuam no segmento de financiamento de veículos. Você tem fraudes que chegam a valores superiores a R$100 mil. Então, daí... essas empresas têm, de alguma forma, que se cercar de práticas que consigam inibir ou até mesmo interromper ali na hora a atuação do fraudador. Porque ele vai lesar 2 pessoas, né? Ou seja, 2 lados dessa história. A loja ou o banco que financiou aquele produto e não vai receber o dinheiro, e o cidadão que teve seu documento roubado ou furtado, ou clonado, enfim, que vai ter que provar que não foi ele que fez aquela compra. Porque ele está trazendo 2 problemas. Para o cidadão que teve o documento roubado, que foi usado o CPF dele, o nome dele para fazer o negócio, e claro, a empresa, a loja perdeu também. O banco, enfim, ele lesa 2 partes aí nessa Rabi, história. por que aumentou? Porque aumentou também a recuperação econômica, traz isso, mais gente está fazendo mais negócio. gente circulando, o crédito voltando a crescer, tanto é que nos bancos a fraude é onde está aumentando mais esse ano, quase 20% de aumento nas tentativas de fraude junto a bancos e financeiras, né? Mais pessoas no mercado de crédito, mais pessoas comprando a prazo, circulando na economia, aumentam as chances do fraudador obter, através de furto, extravio, perda ou até mesmo clonagem ou até mesmo via comércio eletrônico, informações de CPFs, endereços e nomes, e a partir daí forjar documentos que vão ser utilizados. As empresas, eu imagino que tenham lá toda uma estrutura para tentar se precaver disso. Deveriam ter, né? Deveriam ter. E o que faz o cidadão para não correr esse risco de ter o seu nome usado indevidamente e que daqui a pouco aparece uma dívida no nome dele? Nós temos assim algumas dicas básicas, né? A primeira, com documentos físicos, né? Sair de casa com o mínimo necessário, não saia com aquela carteira cheia de documentos, porque quanto mais documentos você tira da sua residência e circula pela rua, mais chance você está dando para os fraudadores, os criminosos obterem essas informações. Né? A segunda prática, né, mas aí não com relação ao documento físico, mas com relação ao comércio eletrônico, na hora que for comprar pela internet, desconfiar sempre de anúncios, principalmente de eletroeletrônicos, com preços muito baixos e de lojas totalmente desconhecidas. Claro. Na maioria das vezes na verdade, um portal de captura de informações. O sujeito lá clica no anúncio, televisão lá de R$10 mil por R$2 mil, por exemplo, né?
Ele vai comprar, né? Então ele começa, faça o seu cadastro na nossa loja. Não é loja nenhuma, mas ele começa a colocar nome, endereço, CPF, número do cartão de crédito, aí já foi tudo. Aí já foi, né? E a outra forma do consumidor, né? Aí é um serviço que nós da Serasa prestamos de forma gratuita para o cidadão. Nós temos um serviço de documentos roubados. Se você teve seu documento roubado, pode ser o CPF, título de eleitor, RG, não importa. Entra no nosso site, serasaconsumidor.com.br e registra a ocorrência. No caso de um documento roubado. No caso do documento roubado. Perfeito. Imediatamente, se o criminoso achou esse documento e for tentar aplicar um golpe, na hora que o vendedor consultar, vai aparecer na tela que aquele documento foi roubado. Isso é automático, então ele fica automaticamente protegido. Rabi, obrigado pela gentileza da entrevista. Agradeço, então, até a próxima. O Cenário Econômico termina aqui. Boa noite a você. Até amanhã.